Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, dessa vez na disciplina de gestão de pessoas, hein? Bom, nessa videoaula a gente vai falar sobre mais um dos tópicos aí do conteúdo da nossa disciplina, e é o tópico que trata sobre treinamento e desenvolvimento. Olha que bacana. Bom, ele é um tópico relativamente extenso, né? Porque tem muitos pontos aí para serem abordados, porque falar de treinamento e desenvolvimento é falar sobre uma das coisas que eu, pelo menos, julgo muito importantes e que contribuem diretamente para qualquer negócio, para o desempenho de qualquer negócio que a gente esteja falando, e também na gestão de organizações que não têm como lucro o objetivo principal, que é a capacidade que as pessoas têm de fazer coisas diferentes, né? Então, na medida em que a gente fala sobre treinamento e desenvolvimento, a gente também está falando sobre o desenvolvimento de competências. Então, como que as competências elas são, de alguma forma, adquiridas, né, desenvolvidas, reforçadas. E de outra forma, a gente também está falando da predisposição das pessoas para aprender, que não é uma coisa tão simples como a gente imagina. Não basta estar sentado numa sala de aula para de verdade querer aprender sobre alguma coisa. E, por outro lado, a complexidade que existe na forma de organizar, ou nos meios que a gente possui de organizar um processo de treinamento e desenvolvimento. Então, é bastante importante, mas ao mesmo tempo é bastante complexo quando a gente para olhar de forma mais isolada. Para começar, vamos diferenciar um pouco o que seja o significado dessas palavras, treinamento e desenvolvimento. A palavra treinamento, ela tem uma origem que é bastante curiosa, né? Mas eu acho que é aderente àquilo que muitas vezes ela acaba representando. Se a gente for olhar a palavra treinamento, a origem etimológica dela leva ao processo do adestramento, né? Então, etimologicamente, treinamento significa adestrar. Então, é como se a gente estivesse falando assim, professor, então quer dizer que eu estou adestrando as pessoas? Etimologicamente, talvez sim. E talvez, talvez não, né? Etimologicamente é assim. Mas na prática, quando a gente para pensar no treinamento de alguém, a gente reflete sobre, de fato, a capacidade que as pessoas elas têm e a necessidade que elas têm de, muitas vezes, repetir alguns processos para que eles sejam, de fato compreendidos e apreendidos, né? Então, eu falo isso por mim aí tranquilamente, né? Minha avó, ela, quando eu era jovenzinha, isso é há muitos anos atrás, né? Minha avó queria me ensinar a fazer crochê. Ela é uma exímia, né, crocheteira. E ela tentou, ela me ensinou e eu pratiquei, né? E aí, conforme eu ia praticando, de fato, eu ia ficando melhor naquilo que eu fazia, mas não ao ponto de desenvolver essa habilidade em mim. Então, eu vejo por esse exemplo aí que quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando habilitado a fazer algo. Não necessariamente algo que a gente goste, mas é algo que o que a gente observa, inclusive, nas organizações. Nas empresas também é dessa forma, também é desse jeito. Por outro lado, quando a gente fala de treinamento, muitas vezes a gente foca isso na empresa, na atividade que é rotineira, naquilo que o empregado precisa fazer, que é inerente à função dele, mas que está ali, naquele contexto, daquele trabalho. E quando você para pensar, puxa, mas aí só tem treinamento para isso? Não deveria ser, não é? Se a gente pensar no sentido de competências, a gente vai enxergar que deveriam ocorrer também capacitações, treinamentos, por assim dizer, que fossem focados no desenvolvimento de competências, ou seja, pensar que aquele indivíduo ele pode ir além daquilo que ele está fazendo, render além do que ele está rendendo e, inclusive,
fazer isso em outros setores, outras áreas da empresa e também em outros cargos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente traz uma outra perspectiva de treinamento, que é a perspectiva de tirar o indivíduo daquela posição, daquele lugar, daquele cargo que ele ocupa e pensar em desenvolvê-lo para ocupar outras funções, outros cargos, realizar outros trabalhos. Então, é como se a gente estivesse pensando em fazer um upgrade, né, na carreira daquele indivíduo dentro da empresa. Então, quase como se eu fosse dizer assim, que no treinamento a gente foca questões mais rotineiras ligadas ao cargo do indivíduo e no desenvolvimento a gente deveria focar capacitações que promovessem a melhoria daquele indivíduo, a aquisição de competências para realizar uma outra atividade. Então, nesse sentido, a gente consegue aí dividir o treinamento, né, ou classificar os tipos de treinamento de algumas formas. Então, existem aqueles treinamentos técnicos, operacionais, que são aqueles focados no desempenho da função mesmo, né? Então, eu vou, de repente, fazer um treinamento de operacional, né? Como é que eu mantenho um arquivo, como é que eu consigo gerenciar aí as minhas chamadas telefônicas, como que eu faço um atendimento ao cliente, como que eu faço um processo de compras, enfim, aquilo que é ligado à tarefa, né? Existem aí os treinamentos comportamentais, que são aqueles que são ligados ao desenvolvimento de competências e habilidades soft. O que é isso? São aquelas habilidades mais sociais mesmo, e em algum ponto até mais emocionais. Então, quando a gente fala de treinamentos sobre motivação, treinamentos sobre relacionamento interpessoal, comunicação, trabalho em equipe, são treinamentos que visam o desenvolvimento de outras competências, que não as técnicas, mas as competências sociais e emocionais, né? Ainda a gente pode dizer que existem aqueles treinamentos que são focados aí no desenvolvimento gerencial, que são um pouco diferentes, né, dos técnicos operacionais e daqueles treinamentos de desenvolvimento de comportamentais, né, de soft skills, porque são focados exclusivamente na questão da gerência. Então, são dados conceitos, conteúdos para as pessoas que ocupam posições de altas posições na empresa e que precisam aí responder por essas posições. Então, quando a gente fala de treinamentos relacionados à gestão de resultado, né, foco em resultado, gestão do desempenho, isso aí são exemplos, né? Esses são exemplos de treinamentos focados na questão gerencial. Então, e aí a gente começa a perceber, né, que existe uma infinidade de capacitações que podem ser dadas, né, para as pessoas dentro da empresa. E aí a gente precisa imaginar como fazer isso. E essa capacitação, que é um outro momento, ela é precedida de um olhar para essas pessoas, que é o olhar que a gente faz através do levantamento de necessidades de treinamento. Então, a LNT, ou levantamento de necessidade de treinamento, é a gente olhar para o indivíduo, o estado que ele está hoje, né, e pensar em como ele deveria estar. Então, de certa forma, é a gente comparar o estado atual com o estado desejado, né? E a partir dessa comparação, a gente consegue enxergar que existem diferenças, né? E essas diferenças é que devem ser tratadas no âmbito do treinamento. Então, para aquilo que eu identificar que o indivíduo deveria ter, ou em termos de desempenho, atitude, né, comportamentos, e ele não tem, isso é o que deve ser, digamos assim, batido, é ali que eu tenho que bater na hora de fazer o treinamento, na hora de proporcionar o treinamento. Então, isso é lógico, né? Você vai olhar para o desempenho da tarefa atual, você vai olhar para o plano de carreira que aquele funcionário possui, de repente ele e a empresa têm outros planos para ele, não é? E aí, tudo isso tem que entrar na análise na hora que a gente vai preencher esse levantamento. Bom, preenchido o levantamento, é hora de executar o treinamento em si. Mas isso a gente conta numa outra videoaula,
nessa ainda, né? Mas num outro vídeo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.